Olá, meu caro internauta, bom dia a você, boa tarde, muito boa noite. Nós estamos aqui nesta sexta-feira, meu amigo. Sexta-feira, como sempre, aquele dia que a gente não vê a hora de terminar para começar o sábado e o domingo, né? Relaxar, ficar com a família, dar uma descansada, ou seja, recarregar as baterias para a próxima semana. Que, aliás, nesse Brasil a gente tem que recarregar sempre, que as batalhas estão e cada dia mais difíceis. Mas nós temos uma característica, somos teimosos, a gente, é persistente, não é qualquer coisinha que derruba a gente, não. Graças a Deus, né? E sexta-feira, meu amigo, aqui no Rondônia ao Vivo, como sempre, também, muito agitado, a galera correndo atrás na nossa redação, para deixar você, é claro, como sempre, muito bem informado, sabendo de tudo que está acontecendo em Rondônia, no Brasil e no mundo. E olha, sem notícia fake aqui, bateu, a gente checa e coloca para você, meu caro, com certeza. E é claro, à frente desse barco, desse grande navio que está aqui, que é o Rondônia ao Vivo, 13 anos de história, quem está é o Paulo Andreoli, também nessa agitação, agita a redação, mas como sempre, preocupado que a gente continue liderando aqui em Rondônia, 6 milhões de acessos todos os meses, não é qualquer um que chega e também não é brincando que se chega a 6 milhões, não. Tem que ralar e batalhar, tirar suor todo dia, leite de pedra com certeza. Mas o Brasil, como sempre, é uma caixa de surpresa, né, meu caro? O Brasil, aliás, ultimamente, se há uma coisa que a gente não morre no Brasil, é de tédio em relação à política e os acontecimentos nacionais. Eu digo sempre que depois que apareceu a Vaza Jato, Netflix está ficando no chinelo, fica todo mundo, o que vem dessa vez? O que vem dessa vez? De ontem para hoje não veio nada, só apenas o Greenwald, que é o jornalista da Intercept, que estava dando foi no Senado, foi na reunião da Uni, ou seja, nada, mas eu sei que no sábado e domingo coisas vão aparecer. E por falar em política, depois da reforma da Previdência, que passou na Câmara, ontem foram votados alguns outros pontos polêmicos, que estão meio cá e meio lá, que tem uma reforma, parece que uns são mais iguais que os outros, né? Tem que repensar isso aí com certeza. Mas eu quero dizer o seguinte, que o Bolsonaro, com as pérolas dele, ontem ele soltou mais uma. Falou que ia botar o filho dele, o Eduardo, o 02, como ele chama o filho de 01, 02, 03, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O motivo? O menino fala inglês e é amigo dos filhos do Trump e, além disso, é filho do presidente. Cá para nós, né? A gente quer transformar o Brasil numa monarquia, né? Temos o Itamaraty, o Instituto Rio Branco, formas profissionais, o Brasil é muito conhecido pela diplomacia nacional e mundial. Pelo amor de Deus, na minha opinião, não tem espaço para isso. E o filho lá deu uma entrevista falando o seguinte, que vai estar lá, sabe com quem? Com o Olavo de Carvalho, aquele que faz aquelas observações esdrúxulas, que mora nos Estados Unidos e é o mentor intelectual da família Bolsonaro. E tu vê o nível da coisa, né? Falou que vai ser bom porque ele vai estar lá perto. E o filho Gustavo disse que vai poder de vez em quando ir lá na casa dele para dar uns tiros e tal. Gente, pensa, hein? Isso não tá certo. Isso não vai dar certo, hein? Isso eu já garanto, já tô vendo. Não sou vidente não, mas quando começa nesse nível, meu amigo, falando política mundial, não vai dar certo com certeza, né? Mas por falar em coisa que não vai dar certo, ontem teve uma imagem que nós colocamos no Rondônia ao Vivo, que foi de um carro, quase metade do carro caiu num buraco. Prefeitura, pelo amor de Deus, gente. A população não merece isso. Se fosse uma família numa moto, um marido, a mulher com um filho no meio ali, o que teria acontecido, hein, gente? Uma tragédia, né? Tem que ser repensado isso e com certeza. Mas por falar em carro, por falar em mudanças políticas, mudanças, irmão, eu estou aqui, sabe com quem? Com o engenheiro Francisco José Fernandes Arrudeira, eletricista. Está aqui comigo para falar sobre o quê? Sobre novas formas de energias renováveis, energias limpas, que não poluem o meio ambiente. E ele é um dos entusiastas disso, tanto que ele comprou e ele usa para o dia a dia dele um carro elétrico. Por sinal, o único aqui da região norte de Porto Velho também, e o carrinho está fazendo um maior sucesso, meu amigo. Ele falou que o preço é um caso a pensar, mas que você recupera isso em questão de meses, ou até menos, tá bom? Ele vai conversar com gente e também não trata aqui de energia solar. Parece que ele está querendo colocar na casa dele painel de energia solar, ou seja, vai ficar com energia a custo zero.
Tá bom? Vamos conversar com ele, vai explicar melhor o que é o carro elétrico, como ele descobriu isso, e o porquê, e as vantagens, os prós e os contras. Tá bom? José Francisco Arruda ou José Arruda? José Arruda. É mais popular José Arruda, né? Isso. José Arruda, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom, bom dia, Ivan. Bom dia aos internautas que estão aí acompanhando o Rondônia ao Vivo. Recebi aqui várias mensagens em função do anúncio aí da entrevista. Estamos aqui à disposição para falar de novas tecnologias, especialmente para falar do nosso veículo elétrico aí, que é uma novidade aí no país, né? E ainda é uma novidade no mundo, né? Esse processo todo de mudança tecnológica, ele está iniciando agora e pode ser que a gente demore um pouquinho para ver a repercussão desse processo daqui a 5, 10 anos, mas alguém tem que começar, né? Tu acha que vai demorar tanto tempo assim? Eu acho que no pico as coisas estão indo, né? Todo o processo de mudança industrial, mudança tecnológica, ela, digamos assim, ela mexe com toda a cadeia produtiva, né? Certo. Então, por vezes é necessário aí, digamos assim, um planejamento a longo prazo, né, para que essa mudança se efetive. Em outros países, na Europa, por exemplo, em alguns países da Europa, essa mudança está acontecendo agora, 2022, 2025, né, com a mudança de 90%, 100% da planta de veículos para veículos elétricos, em função, deixando de lado, então, os motores a combustão interna. Tá? Aqui no Brasil, nós temos também um marco regulatório, chamado Rota 2030, né? Então, o que nos remete, então, ao ano 2030, 2032, para ter uma boa parte da frota já de veículos elétricos. Tá? Arruda, quem é Francisco José Fernandes Arruda? Se apresenta como internauta. Já falou um monte de coisa, mas se apresenta, ele quer saber quem é esse homem. Bom, sou engenheiro eletricista, minha formação básica, né? Também professor universitário. A gente atua no mercado já há mais de 24 anos, né? Bom, sou um entusiasta de novas tecnologias e a gente acabou, digamos assim, depois de um tempo de busca, né? E também de encontro com um momento bem específico, encontramos aí o fornecedor desse veículo, que é a Hightech Electric, com sede em Curitiba, no Paraná, e hoje, através da internet, nós não temos mais fronteiras, né? Quando a gente quer buscar algo e está determinado, a gente vai lá e realmente encontra ou faz acontecer. E aí nós tivemos a oportunidade de trazer o primeiro veículo elétrico para o estado de Rondônia, né? Porto Velho hoje está dentro das 9 capitais do país que já tem carro elétrico em circulação, e isso traz uma série de benefícios, entre eles a questão econômica financeira, a questão de meio ambiente, o ruído que ele gera, a mobilidade urbana, a segurança no trânsito. Então a gente pode estar explorando cada um desses itens quando a gente fala em veículos elétricos. Fala uma coisa, o carro elétrico hoje, a principal dificuldade para se popularizar, qual é? Bom, como toda mudança tecnológica, digamos assim, o mercado, a população, ela demora para reagir, né, em função da repercussão. E aí você vai atingindo cada um dos nichos de mercado. Então, como é lançamento, a expectativa inicial é que apenas 1% da população faça uma adesão inicial, né, ou até menos que isso. Não só para o carro elétrico, mas também a própria energia solar, fotovoltaica, também. O mercado hoje gira em torno de 1, 2%, né, da população. E à medida que isso vai, digamos assim, se tornando mais popular, mais viável economicamente, e aí a gente começa a abrir novas frentes e começa a ganhar novos mercados, de modo que com 8 ou 16 anos a gente vai ter, digamos assim, a frota de veículos elétricos já bastante, com um número bastante expressivo, assim como também hoje o mercado de energia solar ele está crescendo a uma velocidade absurda, né? E você aderiu à energia solar também em casa? Também, né? Está prevista a montagem agora, final desse mês, início do mês que vem, está previsto já a montagem, né? O material está chegando, já foi adquirido, e aí vai ser o casamento perfeito. Você gerando a tua própria energia, ou 90% dela, né? Interligada à rede pública, tá? E abastecendo também o veículo, né? E aí sim, a gente, digamos assim, não depende mais do posto de gasolina, não fica com uma dependência 100% da concessionária de energia, e o próximo passo agora também é eliminar o botijão de gás, né? Aquele botijão de gás que a gente compra a cada 30, 45, 60 dias, esse também a gente elimina ele, né? Utilizando novas tecnologias, por exemplo, aí o forno e o fogão elétrico. Normalmente o uso do gás é para isso, né?
Dificilmente a gente usa o gás aqui para aquecimento de água, né? Então o painel solar ele vem também com essa missão da gente suprimir a necessidade de uso de gás, substituindo então a energia pela energia elétrica. Qual o nome do carrinho que você usa? Esse carro... Do carro, porque ele é pequeno, né? Mas é uma forma carinhosa, né, de mencionar, de fazer menção ao veículo, né? Realmente, ele é um super compacto, né? O fabricante dele, o montador dele aqui no Brasil, chama-se Hi-Tech Electric. A sede dela é em Curitiba e hoje ela está trabalhando com 4 modelos. São 2 modelos para passageiros e 2 modelos que são no formato de caminhões. Um caminhão baú e um caminhão com carroceria. Esse modelo específico, ele chama Ecotec 2, né? Ecotec. E o 2 faz alusão à quantidade de passageiros. Vicente, bota as imagens, por favor, do carro. Assim como também nós temos o Ecotec 4, né? Ecotec 4 já? Ele é praticamente idêntico, né? O que muda é que ele tem um banco de passageiros atrás e você consegue levar, além do passageiro lateral, mais 2 passageiros no banco de trás. Qual o conforto do carro? Então, o conforto dele não é idêntico, né, a um carro desse de luxo, né? Um carro desse, digamos assim, que tenha, que seja mais específico a nível de conforto, né? Mas ele atinge o requisito mínimo de conforto. Você dirige perfeitamente, tá? Você se sente muito confortável dentro do veículo. Tem ar-condicionado? Ele tem ar-condicionado, é opcional, mas ele tem um ar-condicionado elétrico também, né? Não poderia ser diferente, tá? Ele tem dispositivo de segurança também, tem airbag, tá? Você dirige ele com muita facilidade, mas de qualquer modo, quando você sai de um veículo, por exemplo, com câmbio manual para o câmbio automático, você passa por um processo de readaptação. Da mesma maneira, quando você sai de um veículo automático ou manual para um veículo elétrico, né, que não possui o câmbio, né, a gente imagina que possui, mas na realidade ele não possui o câmbio. A função do câmbio está incorporada dentro do motor elétrico. Tá? Então, quando você faz essa mudança tecnológica, você também precisa se readaptar. Então, digamos assim, em uma semana, você já está controlando o veículo sem qualquer dificuldade e dirigindo aí e colhendo os benefícios, né? Que a cada mês ou a cada quilômetro rodado, você recebe ou deixa de gastar, né, um determinado valor só em função da troca, né, a troca de tecnologia. Agora, em relação às regras do Detran, tem que fazer alguma adaptação até em relação à própria carteira ou não necessita de carteira? Como é que é isso? Esse veículo ele foi homologado no Brasil em 2017. Ok. Né? Então, o Departamento Nacional de Trânsito, né, tem todo um processo que você passa lá, tem que atender os requisitos, tem que atender o dispositivo normativo, também tem que atender algumas regras do Inmetro, para você para você ganhar a permissão de transitar em vias públicas. Até então, antes disso, no modelo anterior, a restrição era para ambientes internos, apenas ambientes internos, tá? Ou de acesso público restrito, né? Privado ou público restrito. Agora não, a partir de 2017 esse veículo está homologado e ele pode transitar normalmente nas vias públicas. Com relação à habilitação, a carteira B é a carteira necessária por ser um veículo com 4 rodas, né? E ele se enquadra nessa categoria. Então o condutor tem que ter a carteira B, assim como para a maioria dos veículos. Agora é um carro, dá para a gente pegar a estrada com ele já ou não? Então, a velocidade máxima dele é 60 km por hora, limitada por software. Tá? Existem outros modelos que a velocidade é maior, 80 por hora, 120 por hora. Tá? Mas se a gente pensar bem, não há necessidade da gente, dentro da cidade, ter uma velocidade maior que essa. Tá? Agora, com relação à pergunta que você fez, a estrada, a autoestrada, existe sim algumas restrições para este modelo. Mas se há necessidade de pegar a estrada, dependendo da demanda, a gente adquire um outro modelo diferente ou, de acordo com a necessidade, a gente, digamos assim, aluga um veículo, né? Às vezes alugar é mais barato do que a própria aquisição, né? Tá? Mas a principal restrição para este modelo se dá, no caso da estrada, é a velocidade máxima dele, que é 60 km por hora. Para dentro da cidade é a velocidade ideal, né? Até porque a velocidade média dentro da cidade é 32, 34 km por hora e nenhuma via urbana em Porto Velho, né? Diferente de outras cidades, por exemplo, Brasília, né? Nenhuma via urbana a velocidade é superior a 60 km por hora. E temos algumas perguntas aqui de internautas, hein? Opa, fica à vontade. A gente vai continuar, vamos dar uma voz aqui pro pessoal, que tem muita pergunta aqui.
O Vanúzio Pacheco de Souza, ele usa apenas bateria, o carro? Sim, ele é 100% elétrico. Né? Nesse processo de transição tecnológica dos veículos de motor de combustão interna para veículos elétricos, nós temos algumas empresas aí, grandes empresas também, que trabalham com os veículos híbridos. Então são dois sistemas, um sistema elétrico e um sistema a combustão. De modo que o que define o qual entra em operação é a velocidade atual. Então vamos supor, se você está até 50 por hora, ele é veículo elétrico, funciona elétrico. A partir de uma determinada velocidade, 50, ele entra o motor a combustão. No caso específico dos carros da Hi-Tech Electric, todos os veículos são 100% elétricos, independente se ele está na velocidade baixa, ou está na velocidade média, ou na velocidade máxima permitida. Qual a durabilidade da bateria? Uma pergunta também do Vanúzio. Bom, essa bateria, a gente pode, no momento da aquisição, em função do teu perfil, porque agora... diferente de você chegar e comprar um veículo que está disponível lá no pátio, agora não, você pode personalizar ele de acordo com a tua necessidade. Tá? No caso específico desse, a autonomia dele é de 80 km por hora. Eu particularmente rodo de 40 a 60 km por dia. Esse é o meu deslocamento. A distância percorrida é essa, de 40 a 60 km por dia. Então, 80 km que é a autonomia dele, atende perfeitamente, digamos assim. Se houver necessidade de fazer uma mudança de rota ou acontecer um imprevisto, eu ainda tenho autonomia suficiente para atender uma nova demanda surpresa como essa. Agora, por outro lado, se o carro, por exemplo, a bateria acabar, tu para numa casa, perde um pouco de energia, pode ser também, não pode? Olha, é possível, a gente pode abastecer ele em qualquer tomada, né? 220 volts ou 127 volts, padrão ABNT 14136, são tomadas de 20 amperes. Tá? Então a gente encontra essa tomada hoje em praticamente todas as residências ou estabelecimentos comerciais. Tá? No estado de Rondônia inteiro ou em qualquer lugar do país. Tá? Inclusive no país nós temos dois padrões de tomada, né? O 380 e 220 e aqui na nossa região 220 e 127. Essa é a atenção. Tem duas perguntas aqui. Uma do Vanúzio de novo e a outra da Valquíria. Obrigado aos dois, hein? Qual o local que estará sendo vendido e qual o valor? Vanúzio. Onde ele pode comprar e qual o valor? Vanúzio, né? E Valquíria. Bom, para aquisição, da mesma maneira como eu fiz, né? Tá? Hoje a aquisição é feita pelo site do fornecedor. Então você acessa lá a página do fornecedor, www.hitech-e.com.br, né? E escolhe lá o modelo entre os quatro, você personaliza. Pode começar, por exemplo, escolher na cor. São mais de 60 cores diferentes. E se alguma delas não te agradar, você pode indicar a cor que você quer, que eles também personalizam o veículo. Né? Tem alguns acessórios lá, como acessórios que te ajudam a manobrar o veículo, acessórios que... os acessórios de segurança, eles já vêm de série, airbag, o cinto de segurança, todos esses já vêm. Tá? Mas você pode configurar o veículo lá, inclusive pode fazer uma simulação e ele já te dá o valor na hora. Tá? Inclusive é possível financiamento, tá? Para quem quer usar o financiamento também é possível. Bancos, tá? Quais bancos? O financiamento, a BV, a Caixa Econômica, o Bradesco, tá? Você pode procurar o teu gerente do teu banco, né? E viabilizar o financiamento também por isso. Tá certo. Agora, tem uma pergunta aqui da Juliana Carnosca. Ela mora no Bairro Novo. Ela poderia ter um carro desse vindo do Bairro Novo até a cidade, pegar a BR? Ok, Juliana. Sim, a resposta é sim. O Bairro Novo hoje está dentro da área urbana, né, de Porto Velho, então até o Candeias, a velocidade máxima é 60 por hora. Ou seja, o veículo, esse modelo, atende esse requisito, então você pode. E no caso aí, você tem um incentivo a mais, né? Por quê? Porque realmente você vai usar o veículo, né? Então, você comprar um veículo desse e deixar ele parado em casa, qualquer modelo de veículo, deixar ele parado, você tem um custo adicional por isso, né? Nesse caso aí, você realmente tem que colocar o veículo para rodar. Tá? Vou dar o exemplo de um colega meu que roda 15 km por dia. Eu falei para ele que ele não pode ter um veículo, né, para se locomover. Ele tem que usar outro meio de transporte, entre bicicleta, entre andar a pé, por conta da distância percorrida, que é muito pequena relativamente, né? Então, veja bem, ele trabalha a 500 metros de casa, né? Em tese, ele não precisa de um veículo. Mas ele vai de carro? Ele vai de carro, né? Então, quer dizer, ele teria que ir, a recomendação é que ele ande a pé. Até para a saúde, né? Tudo bem que o sol de meio-dia, né? Ele castiga bastante, né?
E a chuva, né? Na época de chuva nossa, você não tem jeito, né? Não consegue sair a pé de casa, 500 né? metros não dá para suar tanto. Mas em outras cidades já está sendo comum isso, né? Principalmente fora do país, né? Eu costumo dizer, né? Que é o que vem depois do carro elétrico, né? O que vem depois, a gente imagina, que é a mobilidade urbana funcionando com transporte público e coletivo, né? De modo que a gente consiga, nesse sentido, otimizar os recursos naturais, né, que estão envolvidos aí nessa cadeia de transportes e de mobilidade urbana. Lógico, ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente já tem que pensar nisso agora. Se a gente quer promover essa mudança para daqui a 20, 30, 40, 50 anos, né, mesmo que a gente não esteja mais presente aí, mas nossos filhos vão estar, né, e eles vão ter que usufruir das ideias que a gente lançar agora. Uma pergunta aqui, até o Cícero que mandou, amigão aqui, colega de redação. Quanto tempo para uma carga completa, assim? Eu chego em casa, tá zerada. Quanto tempo? É que nem celular também, bota lá e esquece, né? Isso, é semelhante ao celular. Cícero, excelente pergunta. Uma pergunta muito interessante, até porque você tem que se planejar no uso de um veículo elétrico, né? Já que você depende da carga. Então, hoje, existem vários modelos aí no mercado. Esse modelo especificamente, o Ecotec 2 da Hightech Electric, o tempo de abastecimento dele são 6 horas, tá? 6 horas para você dar uma carga completa, aproximadamente 8 kWh, tá? Eu coloquei um medidor de energia só para medir a energia do veículo. Então eu tenho esse controle, esse acompanhamento e a quantidade de energia é praticamente a mesma, né, para cada carga. Hoje eu já estou com 7.300 km rodados, tá? E 6 horas para dar uma carga e 80 km de autonomia, é a autonomia média. Nada impede também na autonomia que a gente faça um ajuste no conjunto de baterias, tá? Ou até mesmo um modo de dirigir, e a gente alcance uma distância maior, né, com esses recursos. Algo de 100 km, podendo chegar até 120 km. Qual foi a distância maior que você já percorreu com esse carro aqui em Porto Velho? Olha, diariamente um pouco mais de 60 km de uma vez só, né? Tá? Quase 70 km que eu rodei num dia, mas normalmente minha média está entre 40 e 60 km por dia. Já quiseram comprar o teu carro? Sim, sim. Várias pessoas me abordam, né, e querem comprar. Mas o preço está em quanto mesmo? Essa pergunta está sendo repetida várias vezes. Ah, sim, sim, sim. No site é possível verificar, né? Então o valor dele é a partir de R$ 54.890, tá? Dependendo da distância que você percorre, dependendo do teu modo de utilização do veículo, você consegue aí o retorno desse investimento, né? Com 48 meses, 60 meses, 72 meses, você consegue o retorno disso. Tá certo. Olha aí, João PH, você já tá nervoso, mas tá aí, ó. Já saiu o preço do carro, hein? A partir de 54 mil, hein? Um abraço para você, meu caro. A Tatiele também tá dando um alô aqui. E ela tá perguntando a mesma pergunta de quanto tempo demoraria para recarregar uma bateria do carro. 6 horas. 6 horas, né? Agora nada impede, tá? Outro modelo, nada impede que você dê uma carga rápida. Vamos supor, eu fui em casa almoçar, né? Por algum motivo, a minha autonomia disponível não está de acordo com a minha necessidade. Então, enquanto eu estou almoçando e descansando após o almoço, eu posso deixar o veículo lá 1 hora, 2 horas, pegando uma carga, não há problema. Mas também posso recarregá-lo em qualquer tomada que a gente encontrar aí, tá? Eu até costumo dizer, nós temos hoje mais pontos de carga, né? Embora não sejam os pontos específicos, né? Apropriados, né? Para essa necessidade, né? Como nós temos hoje em Curitiba e São Paulo, no Paraná e São Paulo, nós temos os eletropostos ou postos de recarga dentro de um shopping, dentro de um supermercado, em estacionamentos públicos, em aeroportos, tá? Que é uma tendência. Logo, logo a gente vai ter aqui também os pontos de recarga, pontos públicos, tá? E não se assuste se você chegar em Curitiba para tentar abastecer o seu veículo e você não precisar pagar a energia que você abastecer. Não precisa. Então hoje você tem patrocinadores que fazem questão, né, de incentivar o uso dessa tecnologia e aí você abastece o seu veículo de graça por conta desse incentivo, tá? Desse patrocínio. Tá certo. O Alisson Jet está dizendo aqui, professor Arruda, aí é fera. Opa! Valeu, Alisson. Obrigado. Alisson, um abraço, hein, Alisson? Alisson Agora, é meu aluno. O que a gente faz com as baterias? Devem ter um tempo de vida útil. Se eu jogo no meu ambiente, eu estou prejudicando tudo. O que você pode fazer? Isso. Bom,
As baterias, elas são rastreáveis, né? Inclusive existem até, a legislação contempla, né? Inclusive o Estado de Rondônia também tem uma legislação que contempla o retorno obrigatório, né? E o rastreamento das baterias, desde as pilhas de pequeno porte, né? Até as baterias automotivas ou baterias industriais. Tá? Então, a cadeia produtiva, ela rastreia essas baterias e ela recebe de volta e ela tem que justificar que recebeu a bateria de volta. Tá? Em nenhum momento uma bateria dessa pode ir parar, por exemplo, no meio ambiente, tá? De qualquer maneira. Então, as baterias, elas têm que retornar, elas são retornáveis. A vida útil dela, dependendo do modelo, se ela for de gel ou de lítio, chega a 600 ciclos ou a 1.800 ciclos de carga e descarga. A partir desse momento, ela perde desempenho, né? Ela não tem o seu desempenho garantido. Tá? Mas até então você se programa para fazer a substituição dela dentro da rede autorizada, né? Sem nenhum problema, da mesma maneira como já é feito hoje com os veículos a combustão. A diferença é que os veículos a combustão interna hoje, eles usam apenas uma bateria, né? E os veículos elétricos, eles usam um conjunto, né? O que a gente chama de banco de baterias, né? E a manutenção desse carro, como é que fica? A manutenção dele é bem mais simples, tá? Bem mais simples e também mais baratas. Nós temos menos partes móveis, né? E também temos menos pontos de manutenção, né? Assim como toda a instalação elétrica, né? Esse veículo elétrico também, a manutenção dele é mais barata, chegando a ser 60% mais barata. Tá? E questão de comprar pneus, como é que faz, hein? Ok. A parte de pneu, suspensão, né? E o freio, entre aspas... Ainda mais numa cidade com os buracos que nós temos. Essa questão do pneu, freio e suspensão, ela é idêntica aos demais veículos, né? Então a gente vai encontrar o mesmo comportamento do mercado ou os mesmos custos, né, em termos de pneu e suspensão para a manutenção dele. Basicamente seria um dos pontos que a intervenção seja maior, digamos assim, uma vez por ano ou a cada 6 meses, né? Você ter aqueles cuidados que já são os cuidados corriqueiros, né? Você manter o alinhamento, o balanceamento, fazer o rodízio dos pneus, sempre examinar a suspensão. E é lógico, né? Dependendo da pista de rolamento, né? Das condições da pista, você tem um desgaste maior ou menor em função do trajeto que você utiliza. Agora, por que as grandes montadoras hoje não investem pesado nisso ainda, hein? Elas estão investindo, né? Entre elas a Nissan, a própria Hyundai, a Toyota, a Renault, todas elas estão investindo. Mas digamos assim, não encontraram ainda o cenário, pelo menos essa é a justificativa que eles alegam, não encontraram o cenário ideal, o cenário econômico ou a questão de demanda, oferta e procura, para realmente colocar, né? Entre elas também a própria BMW. A Hi-Tech tomou uma postura diferente, né? Chinesa. Ela realmente, a Hi-Tech hoje ela é brasileira, né? Mas ela tem uma parceria com empresas chinesas, e aí ela trouxe o veículo elétrico para o Brasil e efetivamente colocou o veículo para rodar diferente de outras marcas. Apesar de que, no Brasil hoje, se você procurar, você encontra aí mais de 250 veículos híbridos ou elétricos rodando em Curitiba, mais de 250 modelos rodando em São Paulo. E a história do veículo elétrico, embora pareça recente, ela tem mais de 100 anos. E ela coincide na fase inicial com os veículos de combustão interna e também com os veículos movidos a vapor, né? E aí, cada um com as suas vantagens e desvantagens, historicamente recentemente prevaleceu o veículo de motor a combustão interna, né? A gasolina, o etanol ou o próprio diesel, né? Ou ainda o gás GNV, né? O GNV, né? O gás natural, né? Movido a gás natural. Assim como também mesclando essas formas de obtenção da energia, né? Na forma de gás, na forma de derivados de petróleo ou de combustíveis, digamos assim, com a matriz, um processo industrial, um processo de aquisição mais limpo, né? O etanol, por exemplo, tá? Ou as fontes de energia solar. Arruda, agora, dirigindo aqui em Porto Velho, como é que é a reação dos outros motoristas? Respeitam o carro? Porque é um carro pequeno.
Como é que fica isso? Sim. Estou dando a sua experiência, então onde tem essa experiência? Sim. Bom, a experiência de dirigir um veículo elétrico em Porto Velho ou em qualquer outro lugar do mundo, ela é única. Então eu recomendo, e eu digo mais, né? É muito provável que o seu próximo veículo seja um veículo elétrico. É bem provável que isso aconteça logo. Tá? Até porque a decisão não é uma decisão só de opção tecnológica, né? É uma decisão financeira e econômica. Você está decidindo pelo menor custo e pela melhor utilização dos recursos. E quem é que quer ir contra essa necessidade, né? Ninguém. Todos. Então há digamos assim, uma comoção geral, uma tendência natural da migração para o veículo elétrico, principalmente em função do fluxo de caixa. Você falou em financiamento. Qualquer banco está financiando? Sim, qualquer banco financia. Hoje os bancos, né, as agências de fomento, elas estão preparadas aí para financiar, por exemplo, o veículo elétrico, o próprio veículo a motor a combustão, os painéis elétricos também, né, os sistemas de geração fotovoltaica, tá, ou por termoacumulação, também é possível. Tá? Bom, o que está em jogo realmente por trás de tudo isso é a escolha da tua matriz energética. Hoje você usa gasolina, usa diesel, usa o etanol, usa o gás liquefeito de petróleo, né? Você usa a energia elétrica que vem das mais diversas fontes, né? A energia da rede pública, e agora você decide qual é a participação de cada um desses combustíveis dentro da tua matriz energética. Tá? Então, como é que energeticamente você vai se comportar dentro da sociedade? Lembrando que cada componente dessa tem um custo associado, né? E aí, no final das contas, a gente, digamos assim, fecha uma conta de combustível, né? Para todo o país. Então, energeticamente, quanto de energia em forma de petróleo, em forma de energia hidroelétrica, de gás... Quanto de energia uma sociedade consome para se manter? Certo. Meu caro Francisco, com certeza o assunto é muito interessante, porque quando eu fico pensando, quando eu era criança, a gente via aquele desenho do Jetson, né? Você lembra? Sim, eu me recordo. Eram desenhos futuristas para a época, isso, né? E voava, e o carro pegava uma maleta e ele ia para o trabalho, né? Eu fico pensando, hoje em dia o carro elétrico é algo que você... em 10 anos no máximo, já vão ter países menores que o Brasil e mais desenvolvidos que já vai ser um carro comum. Hoje se você viajar para a Europa hoje, já é comum você ver os veículos elétricos, tá? Inclusive os pontos de recarga espalhados pela cidade. No Reino Unido, em Glasgow, onde eu fiquei lá uma temporada, é comum você ver os pontos, aquelas tipo umas torrezinhas, nas calçadas, né? Você vai, coloca ali e vai embora, né? Aqui nós não temos um outro problema, que é um lugar para estacionar. Nós não temos ainda, digamos assim, esse problema aqui. Tá? Mas em alguns lugares nós já temos isso. Por exemplo, outra particularidade. Em algumas cidades na China, né, já é proibido vender o carro a combustão, né, por motivos ambientais. Tá? Antes você tinha que justificar por que estava querendo comprar um carro. Né? Agora não. E tinha que ter uma licença ambiental. Agora não. Só vende veículos elétricos. Tá? Então hoje em 5 cidades hoje na China, entre elas Xangai, a venda é apenas de veículos elétricos. Tá? Então é uma tendência que já iniciou e daqui para frente só vai difundir cada vez mais. Com relação a falar, olha, é o carro do futuro. Né? Muitas pessoas falam isso. Olha, esse é o carro do futuro. E eu respondo da seguinte maneira: bem-vindo ao futuro. Só a última participação aqui. Tem uma internauta aqui dizendo o seguinte: a Eliana Ferreira. Não sei qual é o pior, se é o carro elétrico ou a gasolina. Do jeito que aqui no estado de Rondônia é um assalto à energia. Porque eu acho que é muito caro a energia que a gente paga aqui em Porto Velho, né? Eliana, né? Eliana, realmente, a energia, seja ela elétrica ou em forma de combustível, né? E aí a gente dá ênfase aqui, né? Nós somos, digamos assim, um promotor da forma de apresentação mais nobre da energia, que é a forma elétrica. A gente tem uma série de vantagens, né? Primeiro, nos processos de conversão entre uma modalidade e a outra. A elétrica hoje é a maneira mais nobre de apresentação da energia e a gente pode fazer essa transformação, essa conversão em outras modalidades. Os principais exemplos estão dentro da casa da gente ou na própria indústria. Né? A energia realmente é um dos insumos e ele compõe o nosso orçamento. Tá? E de certa forma ele vai comprometer parte do orçamento.
Mas, entre as duas escolhas, né, a energia na forma elétrica, ela é mais barata, mesmo pesando. Mas ela também depende de uma série de fatores. Só o teu comportamento em casa, a maneira como você usa, né, a forma como a tua instalação é elétrica, os consumidores, né, os equipamentos consumidores, a disposição deles, a maneira como você usa, a tecnologia embarcada em cada um deles, pode reduzir, de modo que, o que eu estou querendo dizer, é que você tem um certo controle sobre isso. Tá? No uso da gasolina você não tem muitas opções, mas no uso da energia na forma elétrica sim. E veja, né, hoje você tem condições, né, já está regulamentado isso no Brasil, você tem condições de gerar a tua própria energia, tá? Ou parte dela, né? Então é viável economicamente isso, né? E fica aí então a dica, né, para que você realmente elabore um estudo a respeito dos custos, né, em função disso e das possibilidades de usar a energia de forma mais racional. Tá? É o que a gente chama de conservação da energia. Tá certo. Rula, nós aqui do Rolando Vivo te agradecemos muito por você ter vindo aqui conosco. Afinal de contas, é novidade, é uma energia nova, polui menos barulho. A conservação, manutenção, parece que é bem mais em conta. O que falta mesmo é baixar o preço. Não é isso? Mas isso é uma questão de tempo também, né? Olha, essa questão do preço realmente ela é importante, né, na relação comercial, tá? Mas o que importa mais do que a questão do preço, do valor de aquisição, é o fluxo de caixa ao longo do tempo. Então, quando você conhece o teu fluxo de caixa, você decide comprar na mesma hora, né, em função disso. Ele é uma prova disso, né? Exatamente. Tá? Certo. Então, a gente está, digamos assim, tendo o retorno disso todo mês ou praticamente todo dia a cada abastecimento. Então imagina, né, você gastando menos de R$100, né, algo em torno de R$70 para rodar 80 quilômetros, né? R$70 para andar de 800 a 1.000 quilômetros, né? Cada carga, algo em torno de R$6,40, eu rodo 80 quilômetros. E ao final do mês, então, com deslocamento de 800 quilômetros ou 1.000 quilômetros, um valor aí simbólico. Em casa, para você ter uma ideia, né, muita gente me pergunta também, e a conta de energia na tua casa aumentou? Né? Até porque eu só abasteço ele em casa, por enquanto, né? Até para eu poder controlar o consumo dele. Mas em casa, só com a mudança de comportamento, em função da participação do veículo, né, só com a mudança de comportamento, a minha conta de energia se manteve no mesmo patamar. Né? Quer dizer, você abre mão de outros eletrointensivos dentro de casa, e aí a conta de energia se manteve no mesmo valor. Agora, a conta de gasolina no posto de gasolina, essa desapareceu. Tá certo. Rula, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Ivan. Estamos aí à disposição. Quem quiser conhecer o carro elétrico, por favor, tá? Tem um contato? Nós estamos promovendo. Pode entrar em contato com a gente via WhatsApp. Pode entrar em contato também direto com o fornecedor do veículo via o site hightech-e.com.br ou no telefone do WhatsApp 69-98406-9587. A gente está à disposição aí para atender. Tá? Então aí faz parte do comportamento nosso aí, está promovendo novas tecnologias. Tá certo. Muito obrigado mesmo. E você que ficou aí, ó, muito obrigado também pela tua companhia. Te desejo um final de semana de muita paz, muita luz, ó, muito equilíbrio, hein? Se beber, não dirija, mesmo que o carro seja elétrico, tá? Agora, se for dirigir, por favor, dirija um carro elétrico. Aí não perde a carona. Até mais. Um abraço, galera. Arruda falando.